As parábolas de Jesus são frequentemente apresentadas como ensinamentos morais atemporais, repletos de sabedoria divina. No entanto, uma análise honesta de parábolas como a das 10 virgens, a dos talentos e a da separação entre ovelhas e bodes revela algo muito diferente. Narrativas profundamente enraizadas em estruturas sociais opressivas, preconceituosas e moralmente questionáveis que refletem não uma sabedoria transcendente, mas os valores primitivos de uma sociedade antiga. A parábola das 10 virgens é particularmente reveladora quanto ao ambiente cultural e moral em que Jesus vivia e pensava. A narrativa gira em torno de um noivo que aguarda 10 virgens para as bodas. Já de início, a ênfase na virgindade expõe o caráter profundamente patriarcal e controlador daquela sociedade. A virgindade feminina era valorizada não como escolha pessoal ou virtude individual, mas como propriedade a ser preservada, como selo de qualidade que aumentava o valor de uma mulher no mercado matrimonial. Essa obsessão com a virgindade feminina é característica de sociedades que veem as mulheres como objetos, cuja pureza sexual é mais importante do que sua humanidade, sua inteligência ou suas realizações. Mas o aspecto mais perturbador dessa parábola é frequentemente ignorado. Jesus está descrevendo uma situação poligâmica. Um único homem aguardando 10 virgens para o casamento não é uma cerimônia monogâmica com convidadas, mas uma clara referência à poligamia praticada e aceita naquela época. Jesus compara o reino dos céus à alegria de um homem que terá 10 mulheres virgens à sua disposição. Essa é a imagem que ele escolhe para representar a suprema felicidade celestial. Um homem cercado de múltiplas esposas virgens, realizando a fantasia masculina de uma sociedade patriarcal onde homens de posses podiam colecionar mulheres como símbolos de status e poder. Não há, na parábola, qualquer questionamento dessa estrutura. Jesus não apresenta isso como problemático, não sugere que seja injusto ou degradante. Pelo contrário, ele naturaliza completamente essa dinâmica, usando-a como metáfora positiva para o reino divino. Isso nos diz muito sobre os limites da visão moral de Jesus, circunscrita aos valores de seu tempo e lugar. Ele não transcende sua época, ele a reflete fielmente, com todos os seus preconceitos e desigualdades. A parábola dos talentos mergulha ainda mais fundo nas estruturas opressivas que Jesus não apenas aceita, mas utiliza como modelo para o comportamento divino. Aqui, o cenário é explicitamente escravocrata. Um senhor de escravos distribui seu dinheiro entre seus servos antes de viajar, esperando que eles o invistam e gerem lucros. Essa é a normalidade apresentada por Jesus, uma sociedade onde alguns homens são donos de outros, onde seres humanos são propriedade, onde a relação entre senhor e escravo é vista como natural e apropriada. O mais revelador é que Jesus usa essa relação de dominação como alegoria do relacionamento entre Deus e os seres humanos. Deus é o senhor de escravos, nós somos os escravos, e nossa função é gerar lucros para nosso dono. Não há aqui nenhuma mensagem de libertação, nenhuma crítica à escravidão, nenhuma sugestão de que esse sistema seja moralmente problemático. Jesus tinha à sua disposição a oportunidade de questionar a escravidão, de apresentar uma visão de dignidade humana que transcendesse as hierarquias opressivas de seu tempo. Em vez disso, ele a endossa implicitamente, transformando em modelo do reino celestial. A crueldade dessa parábola se intensifica quando examinamos o destino do servo que escondeu seu talento. Esse servo, conhecendo a dureza e a crueldade de seu senhor, teve medo e optou por preservar o dinheiro em vez de arriscar perdê-lo. A reação do senhor é brutal. Ele não apenas retira o talento do servo medroso, mas o lança nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa linguagem sugere ou um encarceramento numa cela escura e úmida, prática comum entre senhores de escravos cruéis, ou o abandono completo, jogando o servo à própria sorte, sem recursos, sem abrigo, sem perspectivas. O próprio servo reconhece explicitamente a natureza de seu senhor. Eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Ou seja, o servo identifica seu senhor como alguém que se apropria do trabalho alheio, que colhe benefícios que não produziu, que explora sistematicamente aquele sob seu poder. E o Senhor não nega essa caracterização. Ele a aceita, confirmando sua dureza, e usa isso como justificativa para punir ainda mais severamente o servo que teve medo dele. A parábola, portanto, não apenas normaliza a escravidão, mas celebra a crueldade do Senhor como uma qualidade desejável, como um atributo que deve ser temido e respeitado. A sentença final da parábola é particularmente reveladora de sua lógica perversa, porque a todo o que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Essa é uma declaração explícita de que o sistema é projetado para beneficiar quem já tem vantagens e punir quem está em desvantagem. Não há misericórdia, não há segunda chance, não há consideração pelas circunstâncias. E a frase contém um absurdo lógico flagrante. Como se pode tirar algo de quem não tem nada? A contradição revela a natureza arbitrária e cruel do sistema descrito. Mesmo quando alguém já perdeu tudo, ainda há uma punição adicional a ser aplicada, ainda há uma forma de tornar a situação pior, porque a crueldade do poder não conhece limites. É particularmente irônico que Jesus, imerso na lei judaica, utilize como exemplo positivo um senhor que empresta dinheiro a juros. A Tora proibia expressamente a cobrança de juros entre judeus, considerando-a uma forma de exploração. O livro de Êxodo estabelece: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um credor, não lhe imporeis juros. O Deuteronômio é ainda mais enfático: não cobrarás juros de teu irmão. Essa era uma das distinções morais fundamentais da lei judaica, separando a comunidade de Israel das práticas exploratórias das nações vizinhas. No entanto, Jesus ignora completamente esse preceito legal e moral, apresentando como virtude exatamente aquilo que a lei de seu povo condenava. O Senhor da parábola não apenas cobra juros, mas espera que seus servos sejam suficientemente astutos para gerarem lucros através do sistema financeiro exploratório. E quando um servo falha em fazer isso, é punido severamente. A parábola, portanto, não apenas contradiz a ética econômica judaica, mas a inverte completamente, transformando a exploração financeira em virtude e a cautela em pecado. A parábola da separação das ovelhas e dos bodes adiciona mais uma camada de absurdo a esse conjunto de ensinamentos. Jesus descreve o Filho do Homem como um pastor que, ao final dos tempos, separará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, destinando-as a recompensas e punições eternas diferentes. À primeira vista, pode parecer uma metáfora simples sobre julgamento. Mas quando examinamos a analogia mais de perto, ela desmorona completamente. Nenhum pastor real separa ovelhas de bodes com o objetivo de beneficiar umas e destruir outros. Ambos os animais têm valor econômico para o pastor. As ovelhas fornecem lã, leite e carne. Os bodes fornecem leite, carne e, em algumas culturas, pelo. Um pastor competente cuida de ambos os rebanhos, extrai valor de ambos, e não tem interesse em privilegiar um grupo sobre o outro, muito menos em destruir um deles. Nenhum pastor real separa ovelhas de bodes com o objetivo de beneficiar umas e destruir outros. Ambos os animais têm valor econômico para o pastor. As ovelhas fornecem lã, leite e carne. Os bodes fornecem leite, carne e, em algumas culturas, pelo. Um pastor competente cuida de ambos os rebanhos, extrai valor de ambos, e não tem interesse em privilegiar um grupo sobre o outro, muito menos em destruir um deles. A separação que um pastor real faz entre ovelhas e bodes é temporária e prática, talvez para facilitar a contagem, o manejo ou a reprodução, mas nunca com o propósito de designar destinos eternos opostos. A metáfora, portanto, não faz sentido pastoral algum. Ela só funciona se ignorarmos completamente como pastores reais se comportam e aceitarmos passivamente a ideia de que algumas criaturas são inerentemente mais valiosas que outras, merecendo salvação, enquanto outras merecem destruição. Jesus está projetando sobre a prática pastoral uma lógica de divisão binária e julgamento moral que não existe na realidade. Um pastor não vê ovelhas como boas e bodes como maus. Ele vê ambos como seu rebanho, ambos como fontes de sustento, ambos dignos de cuidado. O que essa metáfora mal aplicada realmente revela é a necessidade de Jesus e de sua tradição religiosa de categorizar rigidamente as pessoas em salvos e condenados, justos e ímpios, merecedores e não merecedores. A realidade pastoral não oferece suporte para essa visão maniqueísta, então Jesus força a analogia, distorcendo a realidade para que se ajuste à teologia que ele quer transmitir. É mais um exemplo de como as parábolas de Jesus são construções humanas imperfeitas, limitadas pela necessidade de justificar doutrinas específicas, mesmo quando a realidade não coopera. Há ainda outro elemento perturbador nessa parábola. O critério de separação apresentado por Jesus não é a fé, não é a crença correta, mas atos de caridade, alimentar os famintos, abrigar os estrangeiros, vestir os nus, visitar os encarcerados. Superficialmente, isso parece admirável. Mas a parábola não apresenta essas ações como valiosas em si mesmas, como expressões de compaixão humana genuína.
Elas são valiosas apenas porque, sem saber, as pessoas estavam fazendo essas coisas a Jesus. O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Isso transforma a ética em algo transacional e egoísta. Você não deve ajudar os necessitados porque eles sofrem e merecem compaixão. Você deve ajudá-los porque Jesus está secretamente presente neles, e ao ajudá-los você está, na verdade, servindo a Jesus e garantindo sua própria recompensa eterna. Remove-se o altruísmo genuíno e substitui-se por um cálculo de autoproteção celestial. A caridade se torna uma apólice de seguro para a vida eterna, não uma expressão de humanidade compartilhada. Além disso, a parábola é cruel em sua estrutura fundamental. Aqueles que não realizaram esses atos de caridade são enviados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não há menção de segundas chances, não há programa de reabilitação, não há gradação de punição baseada na gravidade das falhas. É tudo ou nada, salvação eterna ou tormento eterno, baseado em critérios que muitos nem sabiam que estavam sendo avaliados por eles. Quando colocamos essas três parábolas lado a lado, emerge um padrão claro. Jesus não está apresentando uma visão moral revolucionária ou transcendente. Ele está operando completamente dentro dos paradigmas de seu tempo. Uma sociedade patriarcal que objetificava mulheres e fetichizava sua virgindade, uma economia escravocrata que naturalizava a propriedade de seres humanos, um sistema legal que aceitava punições desproporcionais e cruéis, uma visão teológica que dividia rigidamente a humanidade em salvos e condenados. O reino dos céus, conforme pintado por essas parábolas, não é um lugar de justiça, igualdade ou compaixão genuína. É uma extensão celestial das estruturas de poder terrenas, onde senhores dominam escravos, onde homens possuem múltiplas mulheres virgens, onde o poder pune arbitrariamente, onde os que têm acumulam mais às custas dos que não têm, onde a separação entre favorecidos e rejeitados é final e absoluta. Essas parábolas revelam Jesus como um produto de seu tempo, incapaz de transcender as limitações morais de sua cultura. Ele não questiona a escravidão, não desafia a poligamia, não problematiza a obsessão com a virgindade feminina, não oferece uma crítica às estruturas de dominação. Em vez disso, ele as incorpora em suas metáforas sobre o divino, santificando implicitamente as mesmas estruturas opressivas que deveriam ser alvo de crítica moral. Para os leitores modernos que buscam nessas parábolas orientação moral, o resultado é perturbador. Se as tomarmos como prescrições éticas, somos levados a aceitar a escravidão como natural, a ver a crueldade dos poderosos como legítima, a valorizar as mulheres principalmente por sua virgindade, a aceitar punições eternas desproporcionais, a abraçar uma visão de mundo que divide rigidamente as pessoas em categorias de valor moral predeterminadas. A alternativa mais honesta é reconhecer essas parábolas pelo que são, artefatos culturais de uma época específica, refletindo os valores, preconceitos e estruturas de poder de uma sociedade antiga. Elas não contêm sabedoria eterna, contêm a sabedoria limitada de um homem limitado por seu contexto histórico. Podemos estudá-las como documentos históricos interessantes, como janelas para compreender como as pessoas daquela época pensavam, mas não devemos elevá-las a padrões morais a serem seguidos. O verdadeiro progresso moral da humanidade ocorreu precisamente quando começamos a questionar e rejeitar os valores encapsulados nessas parábolas. Quando abolimos a escravidão, quando reconhecemos a igualdade de gênero, quando desenvolvemos sistemas de justiça mais proporcionais e humanos, quando entendemos que a dignidade humana não depende de status virginal ou de produtividade econômica. As parábolas de Jesus, vistas sob essa luz crítica, não são chamados para um reino celestial superior. São ecos de um mundo primitivo que, felizmente, estamos gradualmente deixando para trás. E não há nada de sagrado em preservar ou reverenciar valores que reconhecemos como injustos, cruéis e desumanos, por mais antiga que seja sua fonte.